A história começa quando vemos que um homem mascarado e meio nu derrotou um monstro. Uma garota estranha que provavelmente tomou muitas bebidas energéticas observa de perto e comemora a derrota do Lorde das Trevas. O cara parecido com um lutador de luta livre assiste orgulhosamente, enquanto a besta desaparece e o sol emerge de trás das nuvens. Seu nome é Sun Haku, e a garota estranha mais uma vez elogia o guerreiro. Ela aponta como tem sido uma jornada longa e difícil, e Sun Haku concorda. Surpreendentemente, Sun Haku olha para o céu e exclama que é hora de faria ir com o Lorde das Trevas. Ele então faz a ela um grande favor reorganizando seu rosto rindo com o pé e diz que ela é a verdadeira ameaça neste mundo. Vemos que Sun Haku estava na verdade em um jogo. Ele orgulhosamente declara que finalmente venceu e também se vingou de tudo que a gárgula o fez passar. Nos jogos baseados nesse mundo, considerados retrô, e jogos de realidade virtual completamente imersiva se tornaram a norma. Abaixo do pequeno número de obras significativas, há uma enorme pilha de lançamentos cujos designs de jogos não correspondem à sua tecnologia gráfica aprimorada. Esses jogos são conhecidos como jogos lixo, embora a maioria das pessoas os despreze com razão, há aqueles que os procuram com alegria, e essas pessoas são chamadas de estranhos. Nosso protagonista, chamado Hokuro, é um desses estranhos, e ele afirma que os rumores eram verdadeiros e que o jogo que acabou de jogar era um monte gigante de lixo. Hokuro compara a sensação que tem ao vencer um jogo lixo com a de um condenado que termina sua sentença na prisão. Esse psicopata então se pergunta qual jogo lixo ele vai tentar em seguida, e descobrimos que ele é conhecido como caçador de jogos lixo. Quando ele desce as escadas, descobrimos que sua mãe também é meio estranha, já que Huro diz a ela que uma de suas borboletas escapou na escola. Alguma garota aleatória fica seguindo Huro e pratica o que pretende dizer a ele. Ela decide perguntar sobre videogames e espera o momento perfeito, mas outra criança a vence. Na loja de jogos, a dona chamada Mana espera que as férias de verão tragam mais negócios. A stalker de Hokuro chamada Rei chega à loja. Mana sabe exatamente por que ela está lá, mas diz a Rei que Hokuro não está lá hoje. Rei é muito tímida para admitir, mas Mana aponta o quanto deve ser bom ser jovem e apaixonado. Mana explica que Hokuro tem estado ocupado tentando desvendar um jogo lixo extra especial, por isso não tem aparecido ultimamente. Ela mostra a Rei o jogo chamado Faria Chronicle Online e diz que é um jogo lixo lendário. Todos os aliados no jogo têm uma inteligência artificial terrível. Os padrões de ataque dos inimigos não fazem sentido e há um número absurdo de bugs no código. O jogo também é extremamente difícil, exigindo habilidades sérias apenas para vencer o primeiro chefe. Isso fez com que muitos jogadores perdessem o controle e jogassem seus fones de ouvido como degenerados lunáticos. Além disso, ela ouviu dizer que os jogadores têm que lutar contra o chefe final de shorts e máscara. Nesse momento, Hokuro chega em busca de novos jogos lixo que possam ter saído. Ele se dirige ao balcão e descobrimos que Rei é uma covarde absoluta, já que ela desaparece instantaneamente. Mana fica chocada ao vê-lo lá e Huro anuncia orgulhosamente que venceu o Faria Chronicle Online. Rei observa escondida como a perseguidora que aí ouve Hokuro explicar que o jogo foi um espetáculo de lixo. A pior parte foi a protagonista feminina, Faya. Ela é a causa de praticamente todos os problemas que ele enfrentou na jornada, tornando cada situação pior e fazendo com que morram aldeões e membros da equipe. Ela também nunca sofreu as consequências de nada, já que sempre encontrava uma maneira de culpar o chefe final, mesmo que ele não tivesse feito nada, e fosse um problema o tempo todo. Hokuro continua a criticar o jogo lixo, explicando que, se ele desse o menor empurrão em Faya para desabafar sua irritação, ela ficaria chateada e não iria a lugar algum, recusando-se a avançar na história. O salvamento automático o manteria nessa situação e levaria 3 horas para reconquistar a confiança do psicopata. Mana fica surpresa por ele não ter desistido, o que faz sentido, já que ele seria capaz de ter uma vida real, mas ele explica que é assim que eles te pegam. Nos 3 minutos entre derrotar o chefe final e antes dos créditos começarem a rolar, você pode bater na garota louca sem medo de retaliação. Hokuro aponta a ironia, já que quanto mais Faya te irrita, mais determinado você fica a levar toda a porcaria para experimentar os 3 minutos de êxtase. Esse cara claramente leva jogos lixo muito a sério, afirmando que quando aquele momento de felicidade finalmente chega, é como se todas as frustrações desaparecessem. Naquele momento, ele sente que entende por que foi colocado na Terra. Por algum motivo, Rei está sorrindo como uma pessoa estranha enquanto ouve isso, e Huro explica que o jogo lixo era bom demais. Agora ele não consegue pensar no que jogar a seguir. Mana tem a ideia absurda de não jogar um jogo lixo. Ela explica que experimentar as baixas na vida pode ajudar a apreciar as altas, mas o oposto também é verdadeiro. Mana então apresenta ao jogo Stronger Law Frontier, um jogo de realidade virtual totalmente imersiva com mais de 30 milhões de jogadores. Ela continua a convencê-lo e dá um piscar de olhos não muito sutil para Rei. Por algum motivo, ela explica que pode ser divertido experimentar coisas projetadas para a grande massa de vez em quando, e Huro parece estar pensando seriamente
somente nisso. De volta para casa, descobrimos que a dedicação de Huro à sua experiência de jogo atinge níveis de nerd perigosamente altos, pois ele estuda a história do jogo. Ele descobre que Shanga Frontier Aka entrou no mercado há menos de um ano e estabeleceu um recorde mundial do Guinness para logins de jogadores simultâneos. O conceito é uma frota de colônias que veio do espaço, morreu, mas não antes de deixar para trás uma nova sociedade. Milhares de anos depois, os PCs estão vivendo suas vidas em níveis tecnológicos aproximadamente medievais. Isso desperta seu interesse, já que é uma configuração que permite a inclusão sem esforço de elementos de ficção científica. Hokuro parece estar convencido, uma vez que, ao contrário de Faria, que é tão ruim que os haters se encontram desesperadamente procurando características redentoras, este jogo é tão amado que seus poucos haters são completamente afogados por dezenas de milhares de fãs. Hokuro coloca seu gamer field de lado e decide experimentar o jogo. Em seguida, aprendemos um pouco sobre a empresa que fez o jogo, chamada Utopia Entertainment Software. Foi fundada pelo gênio programador Tuoyo Turi, que desenvolveu um sistema de jogo de realidade virtual totalmente imersiva. A empresa é líder nos campos de desenvolvimento de software, hardware e prestação de serviços de internet. Hokuro coloca seu fone de ouvido de realidade virtual e se pergunta há quanto tempo ele não joga algo que não seja um jogo lixo. O jogo começa com a criação de personagens, e Huro fica impressionado com quantas opções existem para classes. Ele escolhe um mercenário com 2 lâminas para sua flexibilidade e depois passa para a origem. Ele lê que os Wanderers constroem a defesa lentamente, mas recebem bônus para a sorte. A sorte afeta a chance crítica e a taxa de queda de itens, então ele decide ir com isso. As coisas começam a ficar realmente empolgantes quando ele descobre quantas opções existem para personalização de personagens, permitindo que ele até mesmo mude a raça e o tipo de cor. Ele faz alguns ruídos estranhos enquanto fica um pouco animado demais e lembra a si mesmo para se acalmar. Hokuro percebe que foi tão contaminado por jogos lixo que agora fica impressionado com coisas pequenas e bobas, aparentemente esquecendo o que acabou de dizer. Huro declara com entusiasmo que é hora de se dedicar à criação de personagens pela primeira vez em muito tempo. Surpreendentemente, vemos que seu design de personagem final parece um pouco estranho, mas pelo menos nos poupa da dor de ter que olhar para seu rosto feio. Ele não deve ser confundido com um furry meio nu, já que ele tem uma razão muito boa para fazer isso. Descobrimos que seu estilo de jogo consiste em ignorar a armadura em favor de obter as melhores armas possíveis. Essas armas são caras, é claro, mas, surpreendentemente, você tem a opção de vender seu equipamento inicial durante a criação de personagens e pode obter um bom lucro. Hokuro, felizmente, queria esconder o rosto, e a única opção era a máscara de pássaro com uma aparência boba. Ele não teve escolha, já que seria bastante desconfortável jogar meio nu se todos pudessem ver seu rosto. Huro é o tipo de jogador que usa o mesmo nome em todos os jogos que joga, então ele insere o nome Sanraku. Ele se deita na cama e finalmente entra no jogo, pulando imediatamente o prólogo, porque quem realmente se importa, e chega ao mundo do jogo de nível divino para encontrar um de sua espécie. Ele voa para longe e Huro fica imediatamente impressionado, já que se mover pela área parece muito real. Ele testa tudo correndo e escalando pela área e aponta o quanto tudo parece melhor em comparação ao jogo com a garota horrenda. Huro fica maravilhado com o quão grande é o mundo e puxa um mapa. Ele se pergunta por que não começou em uma cidade de tutorial para iniciantes, como a maioria dos jogos, e não percebe que aqueles que escolhem Wanderer como origem começam em um ponto aleatório na área de iniciantes. Ele decide ir para a cidade inicial. Mais uma vez, ao perceber como os controles funcionam bem, ele verifica suas estatísticas e reconhece que sua baixa defesa é devido à sua semi-revelação, mas espera que sua alta sorte compense isso. Nesse momento, ele é surpreendido por um ataque, pois encontra um Goblin. Huro se recusa a ser um covarde meio nu e decide ver do que o mecanismo de combate do jogo é feito. O valente Goblin inicia a luta, mas provavelmente se arrepende de todas as suas decisões de vida, já que Hokuro usa um ataque poderoso para cortá-lo ao meio. Hokuro se impressiona com ele mesmo, mas reconhece que o Goblin era apenas um inimigo comum na introdução, embora o tenha nivelado. Ele vê que seu machado pode ser empunhado em 2 mãos. Algo se move nas moitas próximas, e Huro pensa sobre o quanto há para aprender no jogo, como fraquezas de monstros, padrões e itens que caem. Ele afirma que, quer seja um jogo lixo ou um jogo de nível divino, todos têm a sensação que ele está experimentando agora. A euforia de mergulhar de cabeça em um novo mundo é algo que não pode ser encontrado na vida real. Seu inimigo finalmente emerge das moitas e quase perde seu ataque em Hokuro. O ataque era extremamente poderoso, e ele reconhece que teria sido derrotado se o tivesse atingido. O coelho aterrorizante avança para outro ataque, mas desta vez Huro bloqueia e contra-ataca, causando um golpe crítico. O Bugs Bunny, com raiva, está determinado demais e continua atacando. Hokuro fica desapontado com o que esse jogo tem a oferecer e vemos que ele perfurou o coelho. Ele explica que o coelho continuou indo para o pescoço dele, então foi fácil descobrir como contra-atacá-lo. Ele fica feliz por ter subido de nível mais uma vez,
mas fica desapontado por não encontrar a espada de coelho como saque. Nesse momento, sua tela de estatísticas revela que ele atendeu a uma certa condição e aprendeu a habilidade Flash Counter. Aparentemente, ele pode desbloquear habilidades tomando certas ações, então Huro tira um momento para apreciar o quão bem projetado o jogo é. Ele percebe que, como a habilidade do jogador complementa seus desvios e bloqueios, ele pode lutar muito bem contra inimigos de nível superior. Isso faz querer experimentar vários estilos de luta. Sua apreciação não para por aí. Huro percebe que ele está jogando o tempo todo sem encontrar um único bug. Em seguida, assistimos a todos os bugs anteriores com os quais ele teve que lidar, como o bug da Itox, o bug de colisão e o famoso bug de invisibilidade. Ele expressa sua excitação, pois não estava certo se poderia aproveitar um jogo sem bugs depois de todo esse tempo, mas agora tem certeza de que pode realmente se divertir com ele. Hokuro sai em busca de outro coelho raivoso, mas para o momento para destruir completamente um ogro. Ele sobe de nível novamente e decide alocar seus pontos de atributo. Ele deseja que o coelho varal apareça com mais frequência, mas percebe que deve ser um inimigo raro. Mesmo assim, ele conseguiu matar 50 deles e obter suas espadas duplas com boa aparência.